E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Arthur França. Tô muito feliz que você está assistindo esse vídeo e eu preciso de um favor seu. Clica aqui embaixo, já dá o joinha, se inscreve aqui no canal, porque isso vai me ajudar bastante pra gente disseminar a educação financeira pelo nosso país. E se você tá aqui, você já é uma pessoa diferenciada, porque você se interessou por isso e mais pessoas também precisam ter esse interesse. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. O que é, como funciona, quanto que eu vou ganhar com isso. Esse tipo de investimento, pra mim, é um dos melhores tipos de investimento. Eu preciso admitir isso pra vocês, que os fundos imobiliários são os meus queridinhos e você vai entender nesse vídeo por quê. Eu vou te ensinar a analisar e como escolher os melhores fundos imobiliários. Vamos lá? Primeiro você precisa entender como funciona um fundo imobiliário. Ali tem uma sigla, eu escrevi aí, como funciona o FII. FII é a sigla de Fundos de Investimentos Imobiliários. Então, sempre que eu falar FII, você pode saber que eu estou falando de fundos imobiliários, tá bom? Então, como que funciona um FII? Nós que somos os cotistas, os investidores, nós compramos partes de um fundo imobiliário, né? Então a Mariazinha, o Joãozinho e o Andrezinho, eles são donos de um fundo imobiliário. Eles juntaram os milhões deles ali e compraram vários imóveis. Então eles são donos desse fundo, compraram aqui vários imóveis. Esses imóveis, eles vão ser alugados, né, vão gerar renda e essa renda vai voltar para o fundo, né, que o dono é o Joãozinho, a Mariazinha e o Andrezinho. E aí nós, como sócios deles, né, nós compramos cotas, nós compramos frações desse fundo, nós também recebemos essa renda, assim como eles. Logicamente que quem investir mais vai receber mais. Então, se eles juntaram os milhões deles ali, eles vão receber mais. Mas nós podemos também receber conforme cada um investir. Então, se eu investir mais, eu vou ganhar mais. Se eu investir menos, eu vou ganhar menos. Então, é na proporção em que você investir, você vai ver isso melhor na prática já já. E todo esse processo é supervisionado e segundo as leis da CVM. A CVM ela é tipo a polícia dos investimentos, tá bom? Então ela tá cuidando ali de toda a burocracia para ver se o fundo imobiliário tá tudo certinho, ok? Então esse é o funcionamento, é bem básico, tá? E como que você vai fazer para analisar se um fundo imobiliário é bom? Os principais tipos de fundos imobiliários. Tem três tipos principais. Primeiro, fundos de tijolo, que eu vou falar por último, que é o meu preferido. Fundos de papel, que é uma coisa já mais chata, ele já não trabalha com imóvel físico, já vou falar também. E fundos de fundos. Vamos começar de trás para frente. O fundo de fundos, ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então, eu particularmente não gosto muito e eu espero que você também não vá gostar, porque eu vou te ensinar a escolher os seus próprios fundos imobiliários. Então, você não vai depender de um outro fundo para comprar a cota de outro fundo. Você vai poder fazer isso por sua conta. Ninguém melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro. Segundo, né? Os fundos de papéis, fundo de papel, são fundos que investem em renda fixa, eles já têm uma análise mais minuciosa, eles não têm imóveis físicos. Eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou falar aqui para vocês. Mas para você começar, o ideal são os fundos de tijolo. Então o próprio nome já diz, ele tem o tijolo lá, tem o imóvel, né? A parede física lá. Se você quiser ir lá ver o imóvel onde ele está, você pode, porque tem o imóvel fisicamente. Eu particularmente gosto mais dos fundos de tijolo e indico que você comece investindo por eles, tá bom? Para você entender um pouco dos segmentos dos fundos imobiliários, os melhores segmentos eu já trouxe aqui mastigado para você. As lajes corporativas nada mais são do que prédios empresariais, escritórios. É um ótimo segmento para você começar aí a investir e colocar o seu pezinho nos fundos imobiliários. Os galpões logísticos são aqueles grandes galpões que as empresas alugam para armazenar os seus produtos. Então uma empresa como, sei lá, a Magazine Luiza, ela precisa armazenar os produtos dela num galpão para enviar para o comprador. Então nós seríamos sócios desses galpões, do imóvel, tá? Não da empresa, do imóvel. E o terceiro segmento que sofreu bastante com a pandemia, mas que eu acredito muito no longo prazo e talvez agora seja até uma boa oportunidade de comprar, é os fundos imobiliários de shoppings, né? Na pandemia os shoppings fecharam, então o preço dos fundos imobiliários de shopping caíram bastante e agora tá voltando aí, né, com a vacinação, as pessoas estão voltando a frequentar os lugares e eu acredito muito nesse segmento. Por fim, o segmento dos híbridos. É aquele fundo imobiliário que tem um pouco de shopping, tem um pouco de lajes corporativas, ou talvez ele tenha um pouco de galpões logísticos, um pouco de shopping, então ele tem mais de um desses segmentos. São ótimos segmentos para você começar aí, tá bom?
Eu indico que você fuja agora de fundos imobiliários educacionais, de bancos, de hospitais, etc. Foque agora principalmente em lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e os híbridos que variam entre esses três. Primeira coisa que você tem que analisar antes de comprar um fundo imobiliário, ver se ele tem a regra do multi. Se ele se encaixar nessa regra, já é meio caminho andado. A regra do multi é você priorizar fundos imobiliários que sejam multi-imóveis e não mono-imóveis. O que é isso? São fundos que tenham vários imóveis e não só um imóvel. Diversificação. Depois você vai olhar o número de inquilinos, de pessoas que alugam ali aquele fundo, pessoas que alugam ali os imóveis daquele fundo. Você prioriza fundos multi-inquilinos e não mono-inquilinos. O que significa? Que tenha vários inquilinos e não dependa somente de um inquilino. Por fim, o último multi é o multi-estados. Você priorizar fundos que tenham imóveis em vários estados do Brasil e não só em um estado. Então, multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-estados. Lembre-se dessa regra antes de analisar um fundo imobiliário. E eu vou te mostrar agora como analisar um fundo imobiliário. Onde que eu vou encontrar, onde que eu vou analisar? Nesses dois sites, Funds Explorer e Fundamentei. Você pode olhar a tabela do IFIX também, que ali os mais bem ranqueados e mais negociados estão lá. Você pode tirar aí desses sites para você analisar um fundo imobiliário. E eu vou fazer isso aqui agora com você. Vamos lá? Então, vocês estão vendo aí a minha tela. Eu estou aqui no primeiro site, Fundamentei. Eu gosto desse site para bater o olho, tá? Então eu venho aqui ó, em fundos imobiliários e escolho o primeiro segmento que eu quero, que eu já passei para vocês. Posso vir aqui em segmento e escolher aqui, ó, vamos ver um de shoppings. Nós temos aqui todos os fundos imobiliários de shoppings que existem no Brasil. Eu posso vir aqui e escolher um desses para eu analisar, como esse XPML. E esse site eu uso para bater mais o olho. Ó, eu vejo que é de tijolo, então é um bom tipo, né, que eu falei para vocês. Ele é um segmento de shopping, mais um ok aí, né? Prazo indeterminado, isso significa que o fundo não tem tempo para acabar, isso é muito bom. Ele é gerido pela XP, que é uma grande corretora, né? E administrado pelo BTG, que é um dos maiores bancos do país. Ele tem gestão ativa. O que é gestão ativa? É uma gestão que você confia no gestor, tem um gestor qualificado para gerir ali aquele fundo. Então eu posso ver aqui a avaliação dos usuários do site. E olha, gente, aqui a cotação, que é o preço. Olha como caiu aqui, ó, na pandemia. Ele caiu bastante, né? Os investidores estavam com medo. E aí ainda está se recuperando aí com a volta aí dos shoppings, mas eu acredito muito nos shoppings do longo prazo, tá bom? Então eu posso ver aqui já, ó, que ele tem vários shoppings, né, em vários estados. Já vi aqui que ele é multi-estados, multi-inquilinos, né, e multi-imóveis, porque tem vários estados em vários lugares aqui, tá? Então eu já dei essa primeira olhada, aí eu vou aqui no Funds Explorer e vou escrever XPML. XPML11, que é a sigla, né, do fundo imobiliário. Então eu posso ver aqui que o último rendimento dele foi 85 centavos por cota. Se você tinha uma cotinha, né, você já recebeu aí 85 centavos, estaria recebendo por cota. Então hoje o preço dele é R$ 94. Ele está, como eu falei, tá caindo aí, ele já chegou a custar R$ 123, mas com a pandemia, com esses shoppings fechados e essa transição aí, acabou sofrendo um pouco esse tipo de fundo imobiliário, mas já vou mostrar outro tipo para vocês que sofreu menos. Então aqui eu posso ler a descrição do fundo, depois você pode ler isso aí melhor na sua casa. A cotação a gente já viu. Já vi que é gestão ativa. Se você quiser assistir o vídeo aqui depois, é bem legal. E o que a gente gosta é isso aqui, ó. Previsibilidade de renda, gente. Ele distribui dividendos mensais. Aqui nesses 2 meses ele não distribuiu. Eu creio que por causa da pandemia ele segurou ali um pouco do caixa, ninguém sabia o que ia acontecer, mas já voltou a distribuir aí dividendos e bem regular. Isso é muito bom. Beleza? Aqui embaixo, ó, posso ver onde que está cada imóvel. Então ele tem 13 ativos em 6 estados do país. Então multi-estados, multi-imóveis e multi-inquilinos, porque são vários tipos de shopping.
tá? Então olha que fácil, já acabei de analisar aqui um fundo. Eu gosto de analisar também a vacância. O que é vacância? Vacância física é o percentual que aquele fundo imobiliário, que os imóveis daquele fundo imobiliário se encontram vagos. Eu aceito até uma taxa de 20, 25%. E a gente pode ver aqui, ó, que em novembro ele teve uma taxa de vacância de 4%. É uma taxa baixíssima. Isso mostra a qualidade dos imóveis daquele fundo. Porque se tivesse muita gente saindo, a gente podia ficar com o pé atrás e pensar que os imóveis fossem ruins. Mas se você quiser, você pode ver, entrar no Google Street View aí e olhar onde que tá cada imóvel aqui. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, e aqui, ó, em Natal tem um shopping que se chama Natal Shopping. Aqui, ó, eu já fui lá nesse shopping e ele faz parte desse fundo imobiliário. Então eu sou sócio de um dos shoppings que estão aqui na minha cidade. Então olha aqui, a área bruta locável, aqui o endereço, ó, em Natal, e tem em vários estados, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Amazonas, Bahia, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu priorizo também sempre que tenha imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles aí, tá? Então olhei aqui um fundo, ele me pareceu muito bom. Posso olhar um outro segmento, então eu posso vir aqui de novo no site do Fundamentei. Vamos olhar outro segmento que eu falei para vocês lá, que é o segmento de logística. Então aqui já mostra vários fundos de logística e eu posso olhar aqui, ó, o HGLG, que é um ótimo fundo, gosto bastante desse fundo. Prazo indeterminado, então não tem tempo para acabar, segmento bom, ok. Tijolo, as características dele, né? Lembra que é galpões logísticos? São os galpões, né? Então, os fundos imobiliários de logística é a mesma coisa que fundos imobiliários de galpões logísticos. Então, o objetivo dele é investir em imóveis de operações logísticas e industriais em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas também em cotas de outros FIIs, né? Então, ele também é um fundo de fundos também. E CRIs, LCIs e LH, que é um tipo de investimento em renda fixa que o fundo cuida aí. Então, ele está bem diversificado, ele acaba sendo de logística, mas acaba sendo híbrido também, né? Porque tem várias cotas de outros FIIs também, então pode ser considerado híbrido. Gestão ativa, que é uma coisa muito boa. Olha a avaliação dos investidores, gente. Os investidores do site, né? Desse site aqui. A cotação dele, ó. Então ele sofreu bem menos do que os shoppings, né? Porque os galpões continuaram sendo alugados. As empresas precisavam deixar os produtos dela ali guardados nos galpões. Então ele não sofreu tanto assim. Já até passou o último pico aqui. E hoje esse fundo está custando R$ 173,71. Tá bom? Então aqui, como eu mostrei para vocês aqui no outro fundo, eu gosto de olhar essas outras coisas nesse site aqui, que é o Funds Explorer. Vou colocar aqui HGLG11. E aí eu posso ler aqui, né, a descrição. O fundo está sendo negociado a 172,79, como eu disse, e o último rendimento dele foi 1,75 por cota, tá? Vamos colocar em R$1, vamos diminuir isso? Já pensou o cara que tem 10 mil cotas, ele receberia 10 mil reais ali na conta dele sem ter que fazer nada, renda passiva e livre de impostos, tá? Os dividendos, né, que é a renda dos fundos imobiliários, são livres, são isentos de impostos. Então, você pode estar construindo seu patrimônio aí de forma gradual, começando com pouca grana e ir comprando aí de pouquinho em pouquinho, para que um dia você tenha essas 10 mil cotas e consiga receber um bom valor de dividendos de fundos imobiliários. Então, continuando a nossa análise aqui, a cotação a gente já viu, gestão ativa, segmento de logística. Aqui você pode assistir o vídeo depois. Olha isso aqui, gente, isso aqui é o que a gente gosta, previsibilidade de renda. Olha, tá vendo que ele não deixou de pagar dividendo em nenhum mês, não deixou. Então já chegou a pagar R$3 por cota. Olha que legal. Mas eu não me empolgo com isso aqui, porque eu já vi a média aqui, ó, de dividendos, tá entre aí perto de R$1, né? Mas o que a gente se importa mesmo é previsibilidade de renda. É ele ter essa constância no pagamento de dividendos. Isso é muito importante para um bom fundo imobiliário. Então a gente pode descer aqui e ver que ele é multi-imóveis, né? Tem 17 ativos em vários estados, então ele é multi-estados e multi-inquilinos. Por que multi-inquilinos? Tem a Gerdau, tem a Betim, vamos ver outro aqui, tem uns famosos aqui. Ó, Lojas Americanas, que provavelmente você conhece, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ver outras coisas aqui, outros condomínios aí. Então vários galpões, ó, o galpão da Volkswagen, lá em São Paulo, em Vinhedo. Então ele é multi-inquilinos, multi-estados e multi-imóveis. Então você vai fazer isso com todos os fundos que você achar. Você pode vir aqui,
olhar outro fundo imobiliário, outro segmento, ver de lajes corporativas agora, escolher um aqui, ó, HGRE, e fazer essa análise. Ver se ele é multi, ver se é de tijolo, ver se ele tem uma cotação aí crescente nos últimos tempos, logicamente considerando a pandemia, mas você fazendo isso, a chance de você acertar no seu fundo imobiliário é muito grande. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta aqui e qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui para te ajudar. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.